Querida família de Deus, na aldeia global que deseja o céu, seja bem-vinda. Eu sou o moderador de hoje, instrutor Yi Sun Min, da tribo de Bartolomeu, Xintiandi, Igreja de Jesus. Bem-vindo ao seminário online de Xintiandi, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Atualmente, este seminário está sendo interpretado em vários idiomas do mundo e assistido simultaneamente por pessoas de todo o mundo. Além disso, muitos pastores ao redor do mundo estão enviando mensagens de apoio e agradecimento após assistirem aos seminários que foram realizados até agora. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo ao seminário. Espero que hoje seja um tempo de grande graça e esclarecimento por meio da palavra. Então, antes de prosseguir o seminário, vou orar a Deus Pai. Santo Pai Deus, que é a fonte de vida e bênção, e é cheio de amor e graça, agradecemos por nos dar mais um dia precioso. Pai, a profecia do Apocalipse, uma nova aliança prometida com o sangue de Jesus 2000 anos atrás, foi cumprida hoje. Agradecemos e honramos o Senhor pela graça de ter nos enviado um precioso pastor, quem está testemunhando a palavra da revelação, a realidade revelada, de acordo com as promessas do Novo Testamento, para abrir nossos olhos e ouvidos, para realizar a sua vontade neste momento. Desde que o Senhor guiou muitos preciosos pastores e muitas almas aqui para ouvir o testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, por favor, faça com que seja um momento precioso e abençoado para receber esperança da vida, abrindo nossos corações para ouvir, compreender e glorificar o Senhor. Senhor, vamos começar a palestra agora. Esteja conosco até o fim. Ajude-nos para que seja um tempo precioso e abençoado para verdadeiramente glorificar o Senhor por meio da palavra. Tudo isso oro em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Seguindo Apocalipse 12, que aprendemos da última vez, hoje aprenderemos Apocalipse 13, do testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Vamos receber o líder da tribo de Bartolomeu, Kwak Chon Lior, que testemunhará para nós. Pastores, seminaristas e santos de todo o mundo que desejam o céu e a vida eterna. É um prazer conhecê-los. Muito obrigado por ter vindo ao seminário de Apocalipse de Xintiandi. Eu sou o líder da tribo, Kwak Chon-ryol, escolhido em nome de Bartolomeu, um discípulo de Jesus. Continuando da última vez, vou falar sobre Apocalipse 13 hoje. O título do Apocalipse 13 que veremos hoje é o povo escolhido que recebeu a marca da besta e traiu. Em Apocalipse 13, existe 666, sobre o qual todos os crentes estão muito curiosos na Bíblia. O que você acha que é 666? Vou revelar a vocês a realidade na palestra de hoje. Portanto, espero que vocês prestem atenção, tá? Primeiro, esta é a visão geral do capítulo. O capítulo da referência que veremos hoje foi escrito pelo apóstolo João. É uma visão cerca de 2000 anos atrás.
Quando essa palavra é cumprida, a realidade, a entidade real do cumprimento é revelada, não da maneira literal, escrito em visão. E aquele que fez a promessa, vem e cumpre a promessa. Deus que profetizou por meio de Abraão, veio a Moisés e cumpriu a profecia. Deus que prometeu por meio dos profetas do Antigo Testamento, veio a Jesus e cumpriu essas profecias. Da mesma forma, as profecias do Novo Testamento de Jesus também são cumpridas quando Jesus retornar. Antes do livro do Apocalipse ser cumprido, porque o seu conteúdo era mantido em segredo, ninguém sabia sobre ele. Mas, quando o Apocalipse se torna realidade, porque a realidade é revelada, ninguém pode mentir sobre isso. Portanto, nesse momento, gostaria de testificar sobre a profecia do Apocalipse, seu cumprimento e a realidade. Jesus disse que os que entram no céu são aqueles que guardam as palavras do Apocalipse sem adicionar ou subtrair. Portanto, seria bom que os pastores de todas as igrejas ouçam bem, entendam essas palavras de testemunho e ensinem aos seus membros. Espero que todos possamos compreender plenamente o Apocalipse, acreditar sem adicionar ou subtrair e ir para o céu juntos. A cena do evento em Apocalipse 13, versículo 6, é o tabernáculo céu. E essa realidade é o templo do tabernáculo. Isto é o templo do tabernáculo que traiu. A razão pela qual este lugar é chamado de céu é porque é o lugar onde os 7 anjos, as 7 estrelas, trabalharam nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse. Porque existem estrelas, deve ser céu, não é? Em Mateus 24, 29 e Apocalipse 6, diz que o sol, a lua, as estrelas do céu escurecerão e cairão. Este é o céu, mesmo lugar dos eventos em Apocalipse 13, o mesmo templo tabernáculo. Em outras palavras, o tabernáculo dos 7 candelabros de ouro que João enviou a carta em Apocalipse 2 e 3 é o mesmo tabernáculo céu de Apocalipse 13. A história do incidente é que uma besta com 7 cabeças e 10 chifres sobe do mar e trava uma guerra contra os santos do tabernáculo céu. E como essa besta vence, marca os santos com a marca da besta 666. Esta é a obra de traição e destruição descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 3. Visto que Deus prometeu que o reino eterno de Deus será estabelecido e haverá um evento da salvação após a traição e destruição, espero que você verifique as profecias e as realidades do capítulo 13 hoje e entre no reino dos céus e esperança. Primeiro, vamos examinar a relação entre o capítulo 12 que aprendemos da última vez e Apocalipse 13 que aprenderemos hoje. O Apocalipse 12 precede o capítulo 13 em ordem numérica, mas você verá que a ordem dos eventos é diferente quando ler o capítulo. Em outras palavras, os eventos do capítulo 13 acontecem primeiro e depois o capítulo 12. Em Apocalipse 13, a besta que saiu do mar, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, entra no tabernáculo céu. Esta é a primeira guerra entre as guerras no Apocalipse. E esta besta, o grupo de dragão que lutou contra os santos do tabernáculo céu, ganhou autoridade sobre eles ao vencer a primeira batalha. Agora, luta contra o filho que a mulher deu à luz em Apocalipse 12. Esta é a segunda batalha. Em Apocalipse 12, vimos como a besta foi derrotada e lançada fora do tabernáculo céu
na segunda batalha. Portanto, lembre-se que houve a primeira guerra em Apocalipse 13, antes da segunda batalha em Apocalipse 12, enquanto houve a palavra hoje. Apocalipse 13 e 14 são capítulos contrastantes e comparações. Em Apocalipse 13, os santos receberam a marca do diabo e o resultado era o inferno. No entanto, Apocalipse 14 nos diz que entraremos no reino dos céus por receber o selo de Deus e de Jesus. Mas qual seria a razão de cada capítulo ser comparado ao outro? Isso era para encontrar o céu. Visto que os resultados do céu e do inferno são determinados pela marca do diabo e o selo de Deus, saber o que é a marca do diabo 666 é uma questão importante para todos os crentes. Através do conteúdo de Apocalipse 13, que aprenderemos hoje, vou explicar claramente o que é exatamente essa marca. Primeiro, os pontos-chave de Apocalipse 13. Apocalipse 13 pode ser dividido em duas partes. Primeiro, os versículos 1 a 10 são sobre a besta com 7 cabeças e 10 chifres que sobe do mar. Essa besta sobe do mar, ou seja, do mundo, e entra no tabernáculo céu. E essa besta recebe o poder do dragão, que é Satanás, e luta contra os santos e os vence. A segunda é dos versículos 11 a 18, que fala da besta que saiu da terra. É dito que a besta da terra fará uma imagem para a besta que subiu do mar, e todos que recusarem a adorar a imagem da besta que subiu do mar seriam mortos. É esse indivíduo que faz os santos receberem a marca da besta 666 nas testas e nas mãos direitas. Para saber o que é a marca do diabo 666, devemos primeiro saber o que é a besta com 7 cabeças e 10 chifres, a entidade que coloca a marca, e o que é a besta que saiu da terra, bem como de onde veio, para onde vai e o que ele faz, não é? Porque assim poderemos saber a identidade da besta, não receber a marca do diabo que ela dá, por meio do testemunho de Apocalipse 13. Espero que você confirme a realidade da marca da besta e receba o selo de Deus e de Jesus, não a marca do diabo, para entrar no céu da nossa esperança. Então, vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 2 juntos. Apocalipse 13, 1 e 2. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Amém. Em Apocalipse 13, versículo 1, há uma besta que sai do mar. O que seria esta besta com 7 cabeças e 10 chifres? Quem viu aqui é eu, o João. Quando João viu a besta que saiu do mar, tinha a aparência de um leopardo, a boca de um leão e os pés de um urso. Além disso, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Uma besta com essa aparência saiu do mar. Mas isto não é uma besta que vive no mar, né? No mar vivem peixes. Como uma besta como essa pode viver lá? Então, João viu errado? Ou escreveu errado? João escreveu exatamente como Deus tinha mostrado a ele, não é? De acordo com Apocalipse 1, versículo 2, diz que João dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, ou seja, tudo o que ele viu. Assim, João deve ter registrado o que ele tinha visto,
Deus mostrou a João o livro do Apocalipse em parábolas. Por que mostrou em parábolas? É porque os mistérios do Apocalipse não devem ser conhecidos por qualquer um. No Antigo Testamento também havia um livro selado em Isaías 29. E em Ezequiel, capítulo 2 e 3, Deus mostra o livro aberto ao Filho do Homem e faz ele comer. De acordo com essa profecia, Jesus veio, recebeu, comeu e testificou as palavras do livro aberto. Mesmo no tempo do Apocalipse, há um livro selado em Apocalipse 5. Em Apocalipse 10, ele mostra o livro aberto a João e faz ele comer. E em Apocalipse 22, 8 e 22, 16, João é instruído a testificar às igrejas o que ele viu e ouviu. Ou seja, já que existe um que viu e ouviu tudo, agora ele pode testificar não apenas a profecia, mas também a realidade. A besta que saiu do mar é o falso pastor que saiu do mundo. Em Mateus 24, 15, Jesus disse: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24 é uma profecia sobre os últimos dias e os sinais da segunda vinda do Senhor. A razão pela qual ele disse que aqueles que lerem o livro de Daniel nos últimos dias vão entender é porque o livro de Daniel não é uma história que já aconteceu, mas que vai acontecer na segunda vinda. Deus mostrou a Daniel muitas visões. Embora Daniel tinha registrado o que ele tinha visto, ele não podia entender o que isso significava. Em Daniel, capítulo 12, Daniel disse que ele não conseguiria entender, mesmo depois de ver a visão. Então Deus disse, Daniel, isso não é para você saber. Feche com o selo até o tempo do fim. Então, quando poderemos entender as palavras que foram seladas, até mesmo para o Daniel, que tinha visto e ouvido de Deus, no tempo do fim? Só poderemos entender quando a realidade do livro do Apocalipse aparecer. Em Daniel capítulo 7, versículos 2 a 7, vemos que o Daniel teve uma visão. 4 grandes animais saíram do mar. E diz que eles pareciam como um leão, águia, urso e leopardo. No versículo 17, é dito que o mar era a terra e os animais eram reis. Ou seja, significa os pastores que saem do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vemos um sacerdócio real. Isso significa que o sacerdote ou pastor é um rei, uma realeza. Em Apocalipse 17, 15, diz que esse mar, muitas águas onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Assim como a internet é chamada de mar de informações, o mundo onde congregações que pertencem a prostitutas se reúnem é chamado de mar. E o pastor, como o rei que governa esse mundo religioso, é comparado a uma besta. Mas por que o pastor foi descrito como uma besta? Porque a besta não entende Deus e sua palavra, mesmo que seja pregada a eles. Da mesma forma, em Provérbios 30, versículos 2 e 3, uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, nem sabedoria, é chamado de besta. Portanto, uma besta é um falso pastor que não conhece a Deus e sua palavra. Além disso, a razão pela qual esta besta é comparada à fera como leão, urso e leopardo é que ela é um destruidor.
que fere os santos como ovelhas. Então, o que significariam as cabeças e chifres desta besta? Os líderes de governos, países, organizações são frequentemente chamados de cabeças, chefes. Desta forma, o pastor que representa a igreja é comparado à cabeça. Portanto, as 7 cabeças referem-se aos 7 reis, 7 pastores, como em Apocalipse 17, 9 a 10. Ou seja, estava falando sobre os pastores que governam e reinam o mundo, os membros como muitas águas, de Apocalipse 17, 15. Assim como os animais usam o chifre das cabeças como armas para lutar, os chifres representam as figuras de autoridades em parábola, que lutam por pastor-cabeça. Com relação aos chifres, em Apocalipse 17, 12, está escrito que são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis. Portanto, as cabeças e chifres referem-se aos 7 pastores e 10 figuras de autoridades que pertencem ao destruidor. Então, o que seria a besta que recebe o trono e a autoridade do dragão? Em Apocalipse 20, versículo 2, vemos que o dragão apreendido era a antiga serpente, Satanás e o diabo. Portanto, o dragão se refere ao espírito maligno, Satanás. Satanás deu poder a esse falso pastor, que são como bestas. Receber o trono significa que os espíritos malignos estão com eles. E receber a autoridade significa que eles pregam as palavras dos espíritos malignos, ou seja, Satanás, e fazem as obras de Satanás. Ou seja, um pastor como a besta do mar não é um pastor verdadeiro, mas falso pastor. E ele não é a porta-voz de Deus, mas um porta-voz, um agente de Satanás. Assim como há pessoas que Satanás e o espírito maligno tomam como seu trono, Deus e Jesus também têm um como seu trono. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus diz que o vencedor se sentará com ele no seu trono. Devemos ser capazes de distinguir o trono em que o vencedor se senta e o trono em que a besta se senta. A seguir, vamos ler as palavras de Apocalipse 13, 3 a 5. Apocalipse 13, 3 a 5. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Amém. Lemos que uma das 7 cabeças foi ferida e depois curada. Qual seria essa ferida? Embora exista a realidade, direi sob o pseudônimo. Naquela época, o Sr. Kim e o Sr. Terra, do Centro de Educação da Administração, estavam discutindo sobre a posição da cabeça. Sr. Terra, que não conseguiu tomar a posição nessa briga, recebeu ferida no coração e queria deixar seu emprego no Centro de Educação da Administração. Portanto, a ferida infligida em uma das 7 cabeças foi a ferida do coração causada pela luta pela autoridade. No entanto, como foi dito que essa ferida foi curada, isso significa que o Sr. Terra recuperou a mesma posição da cabeça. Agora, esse Sr. Terra se torna o pastor representante das 7 cabeças e faz a obra de destruição. Portanto,
toda a terra adora a besta e o dragão. Dessa forma, as pessoas do tabernáculo, que são como a terra, servem à besta, um falso pastor, e adoram o dragão, o espírito do demônio. Apocalipse 13, versículo 5, diz que essa besta recebeu autoridade para agir durante 42 meses. O que seria esse poder? Apocalipse 11, 2, diz que a besta, os gentios, pisoteiam a cidade santa por 42 meses. E esse capítulo diz que a besta recebeu boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Isso se refere à besta receber poder para pregar e governar por 42 meses. Esses 42 meses podem ser vistos como o período de destruição do Apocalipse. E a realidade foi de setembro de 1980 a março de 1984. Foi prometido no Antigo Testamento o período de destruição. Jeremias 25, 9 a 11, diz que Judá e Jerusalém serviriam a Babilônia por 70 anos. Então, o período de destruição foi de 70 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 2, também diz que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Da mesma forma, haverá destruição na segunda vinda do Senhor, e em Mateus 24, 15, disse que a abominação da destruição estará no lugar santo, e em versículos 21 e 22, que esses dias de destruição serão abreviados. Ou seja, eram 70 anos no Antigo Testamento, mas na segunda vinda são 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, conforme as palavras do Apocalipse. Ele disse que a razão para esta redução foi para que os eleitos pudessem ser salvos na carne. Então, hoje, podemos ver que na segunda vinda do Senhor, ele prometeu a salvação não apenas do espírito, mas também do corpo. Portanto, após 42 meses, o período de destruição, como em Apocalipse 12, versículo 10, o filho e irmãos lutam e vencem, e o grupo do dragão é expulso, e por meio disso, o reino de Deus e a salvação vêm a existir. A seguir, vamos ler as palavras de Apocalipse 13, 6 a 10. Apocalipse 13, 6 a 10. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Aqui há uma batalha entre a besta e os santos do tabernáculo. Vamos descobrir o local dessa luta e o resultado dessa luta. O local dos eventos nesse capítulo é o céu. O céu é onde o sol, a lua e as estrelas estão. E é o lugar onde estão os 7 mensageiros, as 7 estrelas dos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. Quando pensamos no céu, geralmente pensamos no céu físico. No entanto, em Gênesis 37, 9 a 11, a família de Jacó é considerada como o sol, a lua e as estrelas. Então, céu, onde estão o sol, a lua e as estrelas, podem ser chamadas de Israel. Ou seja, o céu é o tabernáculo de Deus, o tabernáculo dos 7 candelabros de ouro e Israel espiritual.
A cena do evento, onde a profecia se tornou realidade, não chamava de igreja. Em vez de nomes comuns das igrejas, foi denominado como Templo do Tabernáculo. Você pode achar esse nome estranho, mas o nome Templo do Tabernáculo é uma evidência de que Deus fez a obra de acordo com a Bíblia, não da maneira arbitrária humana. Também, nesse capítulo, é dito que a besta luta contra os santos e os vence. Então, qual seria a arma que a besta usou para lutar e vencer? Foi a mentira e a autoridade eclesiástica. Essa mentira não é uma mentira comum, mas uma mentira que adiciona ou subtrai arbitrariamente as palavras da Bíblia, como visto em Provérbios 30, versículo 6. Mesmo na primeira vinda, os escribas e fariseus perseguiram Jesus como seita e lutaram com suas mentiras, seu poder e autoridade eclesiástica. Da mesma forma, hoje, os falsos pastores, como bestas, entraram no tabernáculo céu, perseguiram o tabernáculo com suas mentiras e autoridade eclesiástica, lutaram e venceram a guerra contra o pastor e os santos do tabernáculo. As tribos, povos, línguas e nações sobre as quais a besta governa são os povos, nações, línguas e reis que foram ordenados a profetizar novamente após comer o livro aberto em Apocalipse 10. Estes são congregações que pertencem à besta, incluindo os santos do tabernáculo que traiu. Então, por que foi dito para dar as palavras do livro aberto a essas pessoas? A razão é que essas são as pessoas que foram capturadas pela Babilônia em Apocalipse 17 e 18, onde as 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse 13 governam. É por isso que em Apocalipse 18, 4 e Apocalipse 17, 14 diz: sai daí, povo meu, os chamados e escolhidos. Qual é o resultado daqueles que adoram a besta? O resultado daqueles que adoram a besta é o lago do enxofre ardente. Como vemos em Apocalipse 14, 9 a 10, se você adorar a besta, será atormentado com enxofre ardente, significando que você vai para o inferno. Pessoal, o mundo é vasto e tem muita gente. Existem muitos crentes também. Mas, se todo mundo nessa terra adorar a besta, isso vai ser um grande desastre. O problema é que no Apocalipse 17 e 18, diz que todas as nações caíram e se casaram com demônios. É por isso que Jesus disse em Mateus 24, 3, que o tempo da segunda vinda do Senhor é o fim dos tempos, o fim do mundo. Isso significa que o mundo está acabando. Este não é o fim do mundo físico, a aldeia global, mas o fim do mundo religioso. Na primeira vinda também, em Mateus 4, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e disse que era dele. Eu mesmo hoje. É fácil dizer, acredite em Jesus, acredite em Deus. Mas realmente, você acredita o quê? Fé é acreditar e guardar a palavra da promessa. Até que as palavras de Apocalipse 13 sejam cumpridas, estamos aguardando o dia que vai se realizar. Mas quando elas são cumpridas, aí é outra coisa. Ou seja, devemos ter a perseverança e fé na realidade revelada como prometida. Isso é a fé completa.
Um que acredita na realidade revelada, de acordo com a profecia, não vai adorar ou pertencer à besta quando o destruidor aparecer no tabernáculo do céu. No entanto, se não acreditar nessa palavra, ele será destruído pela besta do mar. Portanto, espero que todos continuem a compreender as palavras do Apocalipse e alcançar a fé e perseverança perfeitas. Agora, vamos ler próximo conteúdo. Vamos ler Apocalipse 13, 11 a 15. Apocalipse 13, 11 a 15. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo sobrevivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Amém. Então, o que seria essa besta que subiu da terra? Em primeiro lugar, o versículo 11 diz: Então vi outra besta que saía da terra. Esse versículo dá a entender que o vencedor viu por si mesmo a besta sair da terra. Então, o que é a besta que saiu da terra? Para conhecer a marca 666, você deve conhecer esta besta da terra. É porque esta besta que subiu da terra coloca a marca 666. A entidade real desta besta é o Senhor Serpente do templo do tabernáculo. A origem dele é do tabernáculo dos 7 candelabros de ouro, e é a carne que se tornou um com o destruidor. Em Apocalipse 2, versículo 6, ele é expresso como Nicolau. Em Apocalipse 2, 14, como Balaão. Em Apocalipse 8 e 9, ele é comparado à estrela absinto. A entidade real dele é o Senhor Serpente do templo do tabernáculo. Então, qual é a diferença entre a besta que subiu do mar e a besta que saiu da terra? É literal. A besta do mar é aquele que saiu do mundo, e a besta da terra é aquela que saiu do tabernáculo. Já que ambos são bestas, ponto comum é que eles são destruidores. A diferença é que a besta do mar não era do tabernáculo, mas do mundo. E a besta que saiu da terra é aquela que estava na terra, isto é, no tabernáculo, um destruidor da origem do tabernáculo. Visto que no Apocalipse 2 e 3, Balaão ensinou Balaque, podemos ver que a besta do mar e a besta da terra se tornaram um e fizeram a obra da destruição. Agora, vamos examinar o que a besta que saiu da terra fez. Diz que essa besta da terra falava como dragão e exercia a autoridade da primeira besta. Isso significa que, como um agente da besta do mar, falava em nome do dragão, a doutrina dela. Também é dito que a besta da terra fazia a terra e seus habitantes adorarem a besta do mar. Isso significa que fez acreditar e seguir esta besta do mar o pastor da destruição como verdadeiro pastor. Também é dito que ele fez descer o fogo do céu. Isto é, a besta da terra fazer descer fogo do céu à terra. Mas esse não é o fogo físico literal. O livro do Apocalipse foi escrito em parábolas e visões.
que a besta da terra faz descer o fogo do céu, significa pregar a doutrina da besta aos santos do altar do tabernáculo e matar seus espíritos vivos. Jeremias, capítulo 5, 14, diz que a palavra de Deus é como fogo. Além disso, Jesus diz em Lucas 12, 49, que ele veio trazer fogo à terra. Então, um fogo físico saiu da boca de Jesus? Claro que não. Da boca de Jesus saiu a palavra da verdade. Por outro lado, o fogo que sai da besta é a falsa doutrina que sai da boca de um falso pastor. Em Apocalipse 9, 17, aparecem as tropas montadas de Satanás e diz que da boca dos cavalos lançavam fogo, fumaça e enxofre, e 1/3 das pessoas morriam por causa disso. O fogo aqui também não é fogo físico, nem morte física. Este é um evento da morte espiritual dos santos, devido a uma falsa doutrina que é o fogo espiritual. Em Apocalipse 11, versículo 5, pelo contrário, sai fogo da boca das duas testemunhas e devora os inimigos. Não é para consumir o corpo com fogo físico, mas para consumir os espíritos dos inimigos, com a palavra da verdade, que é um fogo espiritual. Da mesma maneira, as falsas doutrinas que saem da boca da besta da terra tornam-se fogo e matam os espíritos dos santos do tabernáculo. E o que seria o ídolo feito pela besta, então? Os ídolos são falsos pastores, nomeados pelos destruidores. Apocalipse 2 fala sobre comer comida sacrificada a ídolos. O ídolo aqui é o mesmo ídolo. Portanto, os locais dos eventos em Apocalipse 2, 3 e 13 são os mesmos. Também, em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor da Babilônia fez uma imagem e matou todos os que não adoravam a imagem. Em Apocalipse 13, uma imagem é feita, e qualquer santo do tabernáculo céu que recusasse a adorar a imagem era morto. Este é um evento semelhante em que o rei da Babilônia fez uma imagem em Daniel capítulo 3. Então, qual é o significado da parábola da imagem nas profecias da Bíblia? Abacuque 2, versículo 18, diz que os ídolos são professores de mentiras. Muitas vezes, pensamos que os ídolos são estátuas de Buda no templo, onde as pessoas se curvam. Mas isso não é o caso. Um ídolo ou imagem física é apenas um pedaço de metal. Ela não pode abençoar ou amaldiçoar as pessoas. O ídolo aqui está se referindo a uma pessoa, um falso pastor. A profecia de que a besta da terra faria uma imagem já se cumpriu hoje. A realidade da imagem são os 17 evangelistas do templo do tabernáculo que foram ordenados como pastores. 17 evangelistas do tabernáculo que nunca haviam estudado em um seminário foram ordenados pastores com apenas uma ordenação dos pastores como bestas que entraram no tabernáculo. Se uma pessoa, mesmo sem ter graduado do seminário, se torna pastor apenas por uma ordenação, qual é a necessidade de atender o seminário? A partir desse momento, podemos ver que os destruidores são mais corruptos que o mundo. Eles que eram evangelistas do templo do tabernáculo se uniram aos destruidores e se tornaram ídolos que matam os espíritos dos santos do tabernáculo. Portanto, matar todos aqueles que não adoram a imagem
significa que todos aqueles que não seguem os falsos pastores, as imagens, seriam expulsos do tabernáculo. A seguir, vamos examinar a marca da besta 666. Vamos ler Apocalipse 13, 16 a 18 juntos. Apocalipse 13, 16, 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Amém. 666, o tópico da maior curiosidade da Bíblia para muitas pessoas. Finalmente, aparece em Apocalipse 13, 16 a 18. Pessoal, o que seria 666 na verdade? Será que o código de barras, como que as pessoas dizem no mundo? Nesse momento, vou revelar claramente o verdadeiro significado e a realidade de 666. Para entender esta marca 666, devemos primeiro saber o que é uma marca e um selo. Enfim, a marca ou selo tem o mesmo significado. Em Apocalipse 13 e 14, aparece o conteúdo do selo, que é a marca. Um é a marca do diabo e o outro é o selo de Deus e de Jesus. O conteúdo do Apocalipse 13 é receber a marca do diabo e ir para o inferno. E Apocalipse 14 é receber o selo de Deus e de Jesus para ir ao céu. O número da besta, 666, também é chamado da marca da besta. Se refere à doutrina e os ensinamentos do pastor da besta. A marca da besta é a doutrina e os ensinamentos da besta. Em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 a 2, é dito que aqueles que têm a consciência cauterizada, queimada com ferro quente, são os que recebem a marca de Satanás, abandonam a fé e seguem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por outro lado, em João, capítulo 3, 31 a 34, os que aceitam o testemunho de Jesus são selados. E aqueles que recebem o selo de Deus e de Jesus são os que reconhecem a palavra. Mas, em Apocalipse 13, é dito que marcaram as pessoas com o nome da besta. Se o nome de Deus é a palavra de Deus, de acordo a João, capítulo 1, versículo 1, então, o nome da besta se refere à doutrina da besta. Portanto, marcar em nome da besta é transmitir a doutrina e os ensinamentos da besta. E onde eles receberam a marca? Diz que eles receberam nas testas, não é? Como essa profecia foi cumprida, pode ser entendido por meio da realidade que apareceu. Onde os 17 evangelistas do templo do tabernáculo receberam a unção? Nas cabeças. Testa e onde mais eles receberam a marca? Não na mão esquerda, mas na direita. A profecia foi cumprida quando os membros do templo do tabernáculo fizeram um juramento com a mão direita e reconhecendo a doutrina da besta. Essa realidade foi cumprida por eles levantarem a mão direita e reconhecer a doutrina da besta. Agora, o que significa não poder comprar ou vender? Significa
não permitir pregar ou ouvir o sermão. Em Mateus capítulo 13, 45 e 46, pregar a palavra é comparado a comércio de pérolas. Além disso, em Mateus capítulo 25, o comércio da palavra é comparado a negócio dos talentos. Pode-se dizer que o comércio é comprar e vender. Portanto, proibir o comércio daqueles sem a marca significa que aqueles que não foram ungidos não podem pregar. E aqueles que não reconhecem os ungidos não podem ouvir o sermão. 666, o qual você estava curioso, é dito ser o número do nome da besta da terra. Ou seja, esta besta da terra é o dono do nome 666. O número do nome da besta 666 é a mentira e o falso pastor de Satanás. E isso indica que é uma pessoa como Salomão no Antigo Testamento. Em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13, há um que possui 666, e este é o Salomão. Isto é, esse número simboliza o Salomão. Então, o que o Salomão fez? Vamos descobrir que tipo de pessoa era o Salomão através da 1 Reis, capítulo 10 e 11. Salomão era o homem que fez escudos do ouro e construiu e adorou no santuário de Jerusalém. Além disso, ele é o responsável que fez toda a nação de Israel pertencer a Satanás por adorar deuses gentios. Em Apocalipse 13, a besta da terra destrói o tabernáculo do céu, que representa o Israel espiritual, com a autoridade que recebeu da besta do mar. Como ele o destruiu? Ele estabeleceu evangelistas semelhantes a ídolos no templo do tabernáculo, recebendo doutrina dos gentios, que são como impostos dos gentios, e as usou como escudos para se proteger. Ao mesmo tempo, ele fez com que os santos do tabernáculo comessem a comida sacrificada aos ídolos e os adorassem. Este é o ato como de Salomão. A realidade de receber a marca da besta em Apocalipse 13 pode ser testificada por aquele que viu e ouviu no local quando 1/3 da humanidade foi morto naquela hora, dia, mês e ano, como em Apocalipse 9, 15. Todas essas coisas foram cumpridas com a ordenação do pastor às 14 horas do dia 20 de setembro de 1981. Então, vamos descobrir qual será o resultado daqueles que não sabem o que é a marca da besta e vai receber. Qual é o resultado de receber a marca da besta? O resultado de receber a marca da besta é o lago de fogo e enxofre. E diz que quem não receber a marca da besta participará da primeira ressurreição. Apocalipse 14, 9 a 11 diz que aqueles que receberem a marca da besta serão atormentados com enxofre ardente para todo sempre, sem descanso. Por outro lado, aqueles que não receberem a marca da besta participarão da primeira ressurreição, como em Apocalipse capítulo 20, 4 a 5, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, que tipo de pessoas devemos ser? Agora, se você entendeu o evento da marca da besta, espero que reconheça a palavra do Apocalipse e grave em seu coração. Torne-se uma pessoa selada de Deus
e alcance a esperança do reino do céu. A seguir é a conclusão do Apocalipse capítulo 13. Se você é um crente que realmente acredita no cumprimento das profecias da Bíblia, você deve conhecer o tabernáculo, a besta que devorou esse tabernáculo e o pastor prometido que lutou e venceu a besta. A profecia do Apocalipse 13 se cumpriu hoje, e o novo João, o vencedor, está testificando a realidade cumprida da profecia. O incidente de adorar a besta e receber a marca nesse capítulo foi a cerimônia de ordenação do pastor às 14 horas em 20 de setembro de 1981. O grupo do dragão, a besta com 7 cabeças e 10 chifres que foi lançado à terra, foi julgado em Apocalipse 16 e dividido em 3 partes. Você aprenderá mais sobre isso no Apocalipse 16. Novo João, que viu e ouviu o evento desse capítulo na cena, luta e vence o grupo do dragão com o sangue do cordeiro e as palavras de testemunho em Apocalipse capítulo 12. Por meio desse vencedor, o reino de Deus é estabelecido, e nesse local vem o reino de Deus para vivermos juntos para sempre. Os eventos de Apocalipse 13 que examinamos hoje foram cumpridos no templo do tabernáculo em Kwachon, e o pastor prometido de Shincheonji, que viu e ouviu todas essas coisas, lutou e venceu em Apocalipse 12 e estabeleceu o reino de Deus nesta terra hoje. Porque profetizou em Mateus 8, 11 a 12, que aqueles que vêm do Oriente e do Ocidente sentarão no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados fora. Isso ocorre porque os súditos do reino traíram a Deus e adoraram os deuses gentios em Apocalipse 13. Mas os que foram colhidos do Oriente e do Ocidente como trigo, nascem da semente de Deus e, por serem selados com a palavra, se estabelecem como as 12 tribos. Sobre o trabalho da colheita e selamento do selo de Deus para a criação do reino de Deus, o Monte Sião, aprenderemos na próxima aula, no Apocalipse capítulo 14. O evento da segunda vinda do Senhor não é um sinal comum, mas um sinal que anuncia o fim do mundo, o som da trombeta. É o fim de uma era e começo da outra, ou seja, fim do primeiro céu, primeira terra, e criação do novo céu e nova terra. Visto que todas as palavras das profecias são cumpridas sem adicionar ou subtrair, conhecer e crer o que passará e o que será criado novamente será a maneira correta de acreditar em Jesus. Assim como Moisés e Jesus testificaram de acordo com o que viram e ouviram de Deus, o presidente de Shincheonji, Lee Man-hee, também está testificando o que ele viu e ouviu de Jesus hoje, como o mensageiro de Jesus, em Apocalipse, capítulo 22, 16. Irmãos da fé, pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo, é uma bênção muito grande que todas as promessas de Jesus estão sendo cumpridas no tempo em que vivemos. Vamos todos nos tornar um em nosso Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. Todos os cristãos que creem em Jesus e todos os religiosos devem se tornar um sob os ensinamentos de Jesus, liberdade, paz e amor. Quando nós tornamos um, a guerra termina, a paz mundial se realiza e todos nós viveremos juntos para sempre no paraíso,
Vamos construir um reino dos céus sem pecado ou lei, em liberdade, paz e amor. We are one. Nós somos um. Obrigado. Vamos todos orar juntos. Deus Pai, cheio de amor e graça, obrigado por nos permitir ter este precioso seminário de Apocalipse hoje e por nos permitir refletir suas palavras de Apocalipse capítulo 13. Somos gratos por Jesus ter aberto esse livro que foi selado em sua mão direita por 2000 anos e é testificado claramente por meio do pastor prometido hoje. Por favor, abençoe a todos para que possamos entender esse livro do Apocalipse, que é a lei da nova aliança, e entrar no reino dos céus e a vida eterna. Por favor, ajude-nos para que não haja ninguém que não entenda e conceda a todos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender, para que todas as pessoas do mundo possam conhecer a verdade e entrar no reino dos céus e a vida eterna. Obrigado por tudo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000. Agora, o Cordeiro aqui se refere a Jesus. Aonde Jesus virá na segunda vinda? Ele está vindo para esse monte Sião. Esse monte Sião é o local de encontro que conecta Jesus com 144.000. Devem apenas 144.000 pessoas ir para o céu, onde Deus e Jesus estão? A todos os pastores que estão ouvindo essa palavra, se os senhores entenderem a palavra primeiro e testificarem aos seus membros a palavra da vida para eles poderem ser colhidos, vocês serão reconhecidos por Deus como os melhores pastores. Pessoal, receberam muita graça da palavra hoje? Como você pôde ver no vídeo, nesta quinta-feira, o instrutor Lee Jong-woo, da tribo de Pedro, entregará as palavras de Apocalipse 14. O horário é 10 horas, o mesmo de hoje. Espero que você compareça e venha a compreender a verdadeira vontade de Deus e o reino dos céus. Vocês que estão aprendendo as palavras do Apocalipse por meio deste seminário estão fazendo a jornada para o céu juntos, passo a passo. Junte-se a nós nesta estrada até o fim. Além da mensagem que você ouviu hoje, se você tiver mais perguntas ou curiosidades sobre a Igreja Shincheonji e sua doutrina, entre em contato conosco pelo número do telefone mostrado na tela. Iremos guiá-lo detalhadamente. Dou graças e glória a Deus por permitir que a aldeia global se tornasse uma verdade. Encerraremos todo o programa com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Isso conclui o seminário online de Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Muito obrigada a todos que se juntaram a nós.